Olá, Maringá, boa tarde, gente boa, gente abençoada, que fica sempre ligada aqui na TV Evangelizar, a sua televisão. É sempre muito bom te encontrar aqui na tela da TV Evangelizar, essa grande benfeitora nacional. Boa tarde para o senhor, para a senhora. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, tá bom? Na sexta-feira a gente sempre começa muito bem o nosso programa, aqui para Maringá, para mais de 40 cidades, recebendo você e toda a sua família, direto aqui do nosso estúdio da TV Evangelizar. Pelo YouTube também, somos mais de 2.650.000 inscritos. Se inscreva, aproveite, participe da nossa programação e receba conteúdos relevantes que vão acrescentar na tua formação, tá bom? Boa sexta-feira para você, de segunda a sexta. Rafael Soares aqui no Vozes da Cidade. Na sexta-feira, o programa um pouquinho maior, a gente começa mais cedo, você sabe disso, né? E a gente sempre começa com o nosso momento de oração. É hora da gente rezar, de colocar a nossa vida na presença de Deus, colocando as suas intenções, tudo aquilo que você viveu ao longo desta semana, todas as lutas, todas as conquistas. Às vezes a gente perde bastante, mas esquece de agradecer. Por isso que é hora de agradecer também, gente. Vamos rezar juntos? Padre Reginaldo Manzotti já está preparado para rezar com a gente. É contigo, Padre. Povo de Deus, mês das vocações. Diga comigo: Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e de modo particular, colocando todos os sacerdotes, ou da sua comunidade, da sua paróquia, e os sacerdotes do mundo inteiro no coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, quero rezar, Senhor, por mim e por todos aqueles que despertam sem alegria de viver, que por alguma razão se encontram deprimidos. Senhor, no teu poder, na tua misericórdia, libertai-os deste cativeiro da depressão. Eu vos agradeço, Senhor, por este poder libertador. Senhor, afastai para longe a angústia, o medo, a autopiedade, o negativismo, o sentimento de culpa, o pessimismo, enfim, a depressão. Senhor, libertai aqueles que perderam a esperança de viver. Enchei-os com teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Restaure, Senhor, a alegria da vida, a esperança de tempos melhores e a fé que dissipa todo o cansaço. Fazei, Senhor, que brote dentro do coração de cada pessoa o sentido de viver e um motivo para lutar. Amado Deus, eu vos amo, eu vos louvo e confio no teu poder. Tirai todo e qualquer ressentimento e que eu possa transbordar o amor. Porque o amor cura, o amor liberta, o amor é paciente, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre, por esse momento iluminado aqui da televisão, sempre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por toda a sua família estar aqui, podendo começar esse momento com essa nossa preciosa oração. Hoje nós vamos falar sobre o mês vocacional. Sim, nós estamos no mês de agosto, mês vocacional. E no meio de tanto barulho, né, de tanta agitação, como escutar o chamado de Deus hoje? Quem está comigo é a irmã Rayane Alves, ela que é do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. Irmã Rayane, pode chegar, seja muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Como vai, irmã? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, muito obrigada. Obrigado pela presença. Pode se sentar, pode ficar à vontade. A gente já vai conversar sobre esse mês vocacional com a irmã Rayane, mas antes tem matéria. Coloca no ar. Das Religiosas da Instrução Cristã. Irmã Rayane, pode chegar, seja muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Como vai, irmã? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, muito obrigada. Obrigado pela presença. Pode se sentar, pode ficar sobre esse mês vocacional com a irmã Rayane, mas antes tem matéria. Coloca no ar. Das Religiosas da Instrução Cristã. Irmã Rayane, pode chegar, seja muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Como vai, irmã? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, muito obrigada. Obrigado pela presença. Pode se sentar, pode ficar sobre esse mês vocacional com a irmã Rayane, mas antes tem matéria. Coloca no ar. Das Religiosas da Instrução Cristã. Irmã Rayane, pode chegar, seja muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Como vai, irmã? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, muito obrigada. Obrigado pela presença. Pode se sentar, pode ficar sobre esse mês vocacional com a irmã Rayane, mas antes tem matéria. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, trazendo sempre boas informações aqui na tela da TV Evangelizar. Maringá, mais de 40 cidades que sintonizam a TV Evangelizar em canal aberto. E hoje a nossa convidada, a irmã Rayane, já está aqui com a gente. Mais uma vez, boa tarde, irmã. Esse mês de agosto é mês de refletir as vocações. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, povo de Deus, telespectadores. É um mês muito importante para a igreja, porque nós dedicamos especialmente para refletir e rezar sobre as vocações, né, que é um chamado de Deus para todos aqueles que estão com os ouvidos atentos para ouvir esse chamado de Deus a uma determinada vocação. Então, todo mês ele é vocacional, mas que bom. E que bom que a igreja é tão sábia em dedicar um mês especificamente para rezar e refletir sobre as vocações, né? Que reflete sobre a vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa e laical. E a irmã Rayane é religiosa do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. E para a gente começar nesse assunto, a gente quer saber o seu chamado vocacional. Como que a irmã Rayane deu o seu sim ao projeto de Deus, como que em determinado momento falou, poxa vida, é esse caminho que eu quero seguir. Irmã Rayane, conta pra gente um pouquinho do seu chamado, do convite de Deus para a sua missão.
Deus, ele é muito sábio e ele tem uma forma muito especial de falar com os seus filhos e convidar os seus filhos. Então, comigo, Deus, ele foi muito paciente, muito caridoso e muito amoroso, porque diferente de outras pessoas que relatam as suas histórias vocacionais, eu não sentia o chamado desde a minha infância, mas o chamado ele surgiu a partir de um desejo, né, que até então eu não sabia, de servir ao altar como coroinha na minha paróquia. E nem foi incentivado pelos meus pais, mas foi incentivado e fui convidada, né, por uma tia minha que me convidou a ir com ela à missa. Então, a partir de então, eu senti um desejo, um chamado muito grande a estar com Jesus, né, a servir, a estar ali junto dele, vivendo aquele sacrifício. Né, e até então eu não sabia aonde esse chamado, aonde esse desejo iria me levar. E, né, como todo chamado, existe uma pergunta. E daí o meu pároco, que na época era capelão das irmãs da instrução cristã em Maceió, ele perguntou por que não? Por que você não vai ser freira? Né? E aquela pergunta me gerou uma inquietação muito grande. E desde então eu não senti mais paz no coração. Foi quando eu aí ajudá-lo nas celebrações de primeira Eucaristia e Crisma no Colégio Madalena Sofia, em Maceió, tendo contato com as irmãs. Foi quando a irmã Jaqueline também começou a me provocar, o porquê não. Né? E aquilo começou a me inquietar internamente e fui levando a sério essa pergunta. Então, por que não, de fato, pensar, né, na minha vocação, no que Deus pensou para mim? Porque eu entendo a vocação para além do chamado à união de duas vontades. A vontade de Deus aliado também à vontade que existe no meu coração. Então, eu fiz todo um processo de discernimento vocacional para entender e sentir, né, essa vontade que existia no meu coração. Então, em 2014, eu tive a coragem, eu digo coragem, porque tinha muito medo, e ingressei no instituto na etapa do aspirantado. E, para isso, né, levei uma vida totalmente normal, de estudo, de trabalho também, com as minhas amizades e no serviço da paróquia. Então, para mim, foi muito difícil até deixar o meu emprego, né? Deixar a minha independência para descobrir um caminho em que eu iria passar uma vida totalmente dependente. Sim. Né? Dependente de Deus, mas também livre, nessa Sim. liberdade que Deus nos chama a viver também, a responder o chamado dele na liberdade. É isso que é importante destacar. A irmã tinha o seu emprego, tinha assim os seus planos, uma vida estável. Estou com o meu emprego aqui, tenho o meu salário certinho. E eu preciso deixar tudo isso. Eu preciso agora contar com a providência de Deus, se lançar. É realmente um grande desafio, né? Ainda mais hoje, que a gente tanto busca segurança, né, irmã? Nós, nesse mundo que nós vivemos, hoje as pessoas estão atrás de manter a segurança. Dar esse sim, romper com tudo isso, exige muita coragem, né? Existe. E assim, eu não tenho muita coragem, não. Mas, mesmo com medo, é assim, vai com medo mesmo, né? Isso. Porque eu entendia que eu precisava encontrar essa resposta, porque encontrando essa resposta, eu ficaria em paz e seria muito feliz, e tinha esse propósito de ser feliz e fazer as outras pessoas felizes, porque pelo menos enquanto eu rezava para discernir, né, qual era essa vontade de Deus, o meu desejo era de, se for para, né, seguir a vida matrimonial, então que eu seja feliz, que faça meu esposo, meus filhos felizes. Se for para seguir a vida religiosa, também da mesma forma. Né, construir uma comunidade fraterna, alegre, estar também bem, alegre, feliz na missão. Sim. Porque não existe nada mais ruim do que você ver uma pessoa amargurada e Verdade. triste. Né? Então você não vive bem e não faz o bem ao outro. É por isso que nós estamos conversando com a irmã Rayane nesse mês de agosto, mês vocacional, hoje falando de forma especial sobre a vida religiosa, né? Conhecendo um pouquinho o chamado particular da irmã Rayane, e aí a gente vai abordando um pouquinho mais da vida religiosa também. A gente vai retomar já esse assunto dentro de instantes. Só coloca a previsão do tempo. Nessa sexta-feira eu quero saber como que fica o tempo aqui na nossa região, Maringá, algumas cidades. Você está conferindo a previsão do tempo
aqui na sua TV Evangelizar. Vozes da Cidade faz uma pequena pausa. Daqui a pouquinho, a irmã Rayane volta aqui comigo, ela permanece no estúdio da TV Evangelizar e tem muito mais para você. A gente volta já já. Esse é o Vozes da Cidade, o nosso encontro de todos os dias. É isso mesmo, programa diário. Já criamos identidade, estamos aqui junto com você todos os dias, nesse mesmo horário, na sexta-feira, sempre um pouquinho mais cedo. A gente se encontra aqui na tela da TV Evangelizar. Hoje a nossa convidada está aqui, ó, a irmã Rayane, do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, natural de Maceió. Maceió, Alagoas. Maceió, bonito demais, Maceió. Linda minha terra. Ô, lugar bonito, hein? Praias lindíssimas que tem Maceió, nosso querido Nordeste. É bom demais, né, minha gente? Ô, vontade da gente pegar um avião agora e ir lá para Maceió e andar naqueles calçadões bonitos lá, tá tudo muito bonito, que maravilha. Mas a irmã tá aqui em Maringá, depois a gente vai saber também como que é esse chamado para vir assim para Maringá, se ela já passou por outros lugares também, a gente vai saber já já. Mas antes tem matéria, por favor, coloca no ar. Maceió e andar naqueles calçadões bonitos lá, tá tudo muito bonito, que maravilha. Mas a irmã tá aqui em Maringá, depois a gente vai saber também como que é esse chamado para vir assim para Maringá, se ela já passou por outros lugares também, a gente vai saber já já. Mas antes tem matéria, por favor, coloca no ar. Maceió e andar naqueles calçadões bonitos lá, tá tudo muito bonito, que maravilha. Mas a irmã tá aqui em Maringá, depois a gente vai saber também como que é esse chamado para vir assim para Maringá, se ela já passou por outros lugares também, a gente vai saber já já. Mas antes tem matéria, por favor, coloca no ar. Maceió e andar naqueles calçadões bonitos lá, tá tudo muito bonito, que maravilha. Mas a irmã tá aqui em Maringá, depois a gente vai saber também como que é esse chamado para vir assim para Maringá, se ela já passou por outros lugares também, a gente vai saber já já. Mas antes tem matéria, por favor, coloca no ar. É o nosso especial aqui de sexta-feira, mês vocacional. A irmã Rayane está aqui com a gente. Ela que no primeiro bloco falou um pouquinho sobre a sua caminhada vocacional. Maceió. A irmã, foi interessante que a irmã disse, porque a gente já fez programas aqui com seminaristas, com os padres, com diáconos, e eles contaram também o seu chamado vocacional. Olha, eu fiz o propedêutico, daí eu fiz a filosofia, fiz a teologia, e daí é ordenado diácono, e depois é ordenado presbítero. Na vida religiosa, a irmã falou, a primeira fase, aspirantado, essa palavra que a irmã utilizou. É a primeira etapa. Isso, é a primeira etapa já, como é que eu posso dizer, de uma caminhada mais firme, né? Porque a primeira etapa mesmo é o processo de discernimento vocacional. Esse acompanhamento que a jovem faz diretamente com uma das animadoras vocacionais do Instituto, né, de acordo com as regiões que nós estamos. Então, é feito um processo anterior para, então, ela ingressar no Instituto na etapa do aspirantado. Sim. Que vai 2 anos, 3, a depender da caminhada da jovem. Em seguida, a etapa do postulantado, depois a etapa do noviciado, são 6 anos, de 6 a 9 do juniorado,
e posteriormente os votos perpétuos. A irmã já fez os votos perpétuos? Já fiz os votos perpétuos, dezembro do ano passado, dia 28. Foi lá em Maceió? Foi em Recife. Foi em Recife. A nossa casa-mãe aqui no Brasil. E a irmã, depois que saiu de casa, Maceió, foi morar aonde? O meu aspirantado e o postulado foi em Garanhuns, Pernambuco, né, cidade serrana. O noviciado foram 2 anos, foi na cidade de Carpina, em Pernambuco. E todo o meu juniorado aconteceu também em Garanhuns, Pernambuco. Então, passei 6 anos lá, para então, né, fazer os votos perpétuos, e daí fui enviada para Maringá. Então, depois dos votos perpétuos, a primeira missão, Maringá. Isso, a minha primeira transferência. Olha aí, a primeira transferência foi aqui para a cidade de Canção, para Maringá. Já conhecia Maringá antes? Conhecia rapidamente, Aham. participei de um congresso da Rede Damas, aqui, o Conexão, em 2022. Então, realmente vim só para o congresso e depois retornei. Então, não tive a oportunidade de conhecer a cidade. Estou conhecendo aos poucos. Quando a gente fala de uma congregação, caso do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, a gente sempre fala de uma espiritualidade, a gente fala as irmãs vivendo um carisma específico. A irmã já disse aí, Rede Damas de Educação. A grande missão de vocês hoje é exercida na área da educação? Isso. O nosso carisma, né, como você bem disse, todo o instituto ele possui um carisma, por isso que a igreja e o Espírito Santo ele é tão dinâmico, né, tão profundo. Então, se nós olharmos, né, a igreja está bem assistida pelos diversos carismas. Então, o nosso é de consagração a Deus, a serviço, né, inteiramente da juventude, nesse sacrifício, né, está a serviço da juventude. E daí nós trabalhamos diretamente com a juventude, né, especificamente, mas também com as crianças e com os adultos também que têm contato com essas juventudes. Então, nosso campo de missão, né, são escolas, comunidades inseridas também. Aqui no Brasil, são quantas escolas, mais ou menos, irmã? Ai, de cabeça somos, acho que 12. Porque a casa-mãe é em Recife, Isso, a provincial, a casa-mãe né? é em Recife, isso mesmo. E daí, o campo mais forte de missão que nós temos aqui no Brasil, de fato, é no Nordeste. É no Nordeste. Temos colégios, né? Em Recife. Tem até a universidade lá em Recife também, né? A Não mais. não mais, não tem mais. Né? Nós estamos encerrando, mas aí ficamos apenas só com os colégios. Com os colégios. Então, tem Recife, Vitória de Santo Antão, Campina Grande, Maceió, Fortaleza, são 2 colégios. Aqui no Paraná, Mandaguaçu e Maringá, Mandaguaçu e Maringá. Em Mato Grosso, Sinop e Sorriso. E em Rondônia, 2 comunidades inseridas. Rondônia e Juazeiro da Bahia. Também nós temos, no total, são 3 comunidades inseridas aqui no Brasil. E essas comunidades inseridas, as irmãs, elas ajudam diretamente na paróquia, né, com esse serviço mesmo de instrução cristã, essa caminhada de fé. Todos aqueles que frequentam, né, a comunidade. Você que está acompanhando o programa de hoje, falando sobre o mês vocacional, coloca um pouquinho para a gente, coloca imagens para a gente do documentário A Força do Carisma, é isso, né? A Chama do Carisma. Chama do Carisma, Chama do Carisma. Coloca para a gente, enquanto a gente está comentando, coloca algumas imagens do documentário que está disponível no YouTube, a gente transmitiu aqui pela TV Evangelizar, porque a Chama do Carisma, realmente, esse documentário que as pessoas podem acessar através do YouTube, ela consegue ter aí uma visão de todo esse carisma, de toda essa espiritualidade que está presente no Brasil, na Europa e na África também, né? Na África também, isso. Então, é onde nós estamos, né? Surgimos lá na Bélgica, né? Depois viemos para o Brasil, e temos uma vasta missão, né, em alguns países lá da África. Então, graças a Deus, né, o nosso campo de missão lá está bem assistido. Né, o carisma está se difundindo e a chama realmente tem permanecido bem acesa lá na África. Isso é muito bom. A gente percebe que a África está sendo um território de missão muito grande
e um berço de muitos carismas, muitas vocações, né, irmã? Está sendo realmente muito positivo isso, né? Isso. E gera uma esperança para nós, né? Porque nós sabemos que o tempo passa e daí a vida religiosa, né? O próprio seminário também, as vocações estão envelhecidas, né? E consequentemente, né, as jovens hoje que buscam o nosso instituto são jovens um pouco mais maduras. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa missão na África, gera para nós uma esperança, porque nós vemos jovens, né, desejando e seguindo a vida religiosa consagrada. E eu quero, daqui a pouquinho, no último bloco, falar um pouquinho sobre a fundadora também do Instituto, que é a Madre Agathe. Inclusive, há pouco tempo, através de um anúncio oficial da igreja, se tornou serva de Deus, né? Isso. O processo de canonização está em andamento e um desses passos é ser declarada serva de Deus, né? Isso. Então, para nós que fazemos parte do Instituto, está sendo um momento de júbilo, de alegria, de ação de graças, vivermos essa aprovação da igreja em reconhecer Madre Agathe como serva de Deus. E nós vamos falar já também um pouco mais da fundadora, e eu vou pedir para a irmã depois conversar um pouco com você sobre o mês vocacional, falar com você jovem, com você que está discernindo a sua vocação, quantas e quantas pessoas inquietas, né? E precisam se decidir, precisam dar esse passo. Eu quero que a irmã converse com você, depois que ela usar 2 minutinhos para conversar com você, que ela possa fazer uma oração por você, pela sua família, onde quer que você esteja, para te ajudar nesse discernimento vocacional, tá certo? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar, Maringá, toda a nossa região acompanhando toda a nossa programação. Hoje a irmã Rayane está aqui do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, atualmente trabalhando aqui no Colégio Regina Mundi, falando com a gente do mês vocacional. Já ela vai ter uma mensagem para você, tá bom? E vai rezar por você também, pela sua família. Mas antes tem o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen. Toda sexta-feira, Dom Severino participa com a gente com a sua reflexão dominical. Olá, Dom Severino, boa tarde. Agir conforme a inspiração do Espírito Santo. O equilíbrio de uma instituição passa pela idoneidade dos que lideram as pessoas nos seus devidos setores. A grande mobilidade nacional e internacional da pastoral da criança exercita capacidade, anima os milhares de líderes que têm a missão de visitar, ouvir, alertar, encaminhar as gestantes, as criaturas e as famílias com filhos até os 6 anos de idade. Tempo importante para dar consistência aos pequenos que nascem e crescem no seio de um lar que deve ser harmonioso e equilibrado. É um caminhar rumo a uma vida harmoniosa, o maior dom que recebemos de Deus. O povo antigo seguia as orientações do Senhor Deus em busca da terra prometida. Muitos percalços desafiavam a rotina diária, sem perder o rumo, a meta, o objetivo. A persistência é a arte da superação que garante o sucesso, a meta ser alcançada. Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória, Isaías capítulo 66, versículo 18. A fé do povo antigo deixou marcas da presença iluminadora de Deus que conduziu pelos caminhos tortuosos e retos, sem perder a direção da paz e da justiça. Como os pais têm a missão de corrigir, apontar novos métodos eficazes para uma verdadeira educação,
e satisfação harmoniosa no crescimento humano, a Sagrada Escritura nos aponta a seta do ajuste enquanto crescemos e nos desenvolvemos na vida. Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filhos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Assim como ouvimos depoimentos de líderes da pastoral da criança, as pastorais comprometidas com a verdadeira evangelização sofrem os impactos de uma sociedade que deseduca seus filhos e filhas, criando monstros para um futuro cada vez mais frágil e adoecida. A modernidade não está conseguindo dar respostas positivas para a verdadeira educação das gerações atuais. A busca desordenada da própria satisfação de vida, sem levar em consideração a alteridade, conduz as pessoas para o intimismo, desconhecendo a importância dos semelhantes, formando culturas desagregadas, sem limites e sem educação adequada. O modelo de trabalho, profissão, labuta distancia os progenitores das crianças, deixando-as excessivamente diante das telas, celulares, tablets, etc., configurando a educação das novas gerações sem a atenção necessária, sem o afeto, sem o afago tão necessários na formação da personalidade, dos comportamentos, do desenvolvimento intelectual das novas gerações. A pergunta de alguém no Evangelho, quantos se salvam? Lucas capítulo 13, 22 a 30, é uma tentativa da busca de uma resposta individualizada, busca da justificativa das próprias convicções, a necessidade da legitimação dos próprios conceitos. Jesus não dá números, mas desafia a trilhar pelos caminhos reais que não são tão fáceis quanto desejamos. Superar-se é a virtude da conversão constante, da mudança, busca de novos horizontes, não deixar o desânimo tomar conta. Na vida, temos situações adversas. É necessário fortalecer as raízes para que as intempéries não quebrem as relações conflitivas no mundo repleto de obstáculos. A entronização no cuidado e no cultivo do verdadeiro espírito que conduz e anima a vida é seguir o Evangelho da alegria que motiva, promove a virtude da obediência, da escuta, da manifestação do belo que revela a sensibilidade humana, o cuidado pelas pessoas, o equilíbrio com a casa comum, a ecologia integrada, pois todos somos criaturas de Deus. Preparemos líderes com a capacidade de escutar a voz do Senhor que nos conduz pelos caminhos da vida e sigamos a inspiração da verdade, fomentada pelo grande amor conduzido pelo Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Severino, por esse momento precioso aqui na TV Evangelizar. Já já tem esse momento. Vamos fazer agora? Você que está acompanhando, a irmã Rayane está aqui. Ela vai conversar com você, jovem, vai deixar sua mensagem vocacional para esse mês de agosto e já vai aproveitar também rezar por você e por toda a sua família. Contigo, irmã. Então, queridos jovens, a mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje é que não tenham medo. Não tenham medo de buscar
né, e encontrar o caminho da real felicidade. Porque tenho certeza de que Deus quer vê-los felizes, né, e encontrados nesta vida. Diante de um mundo onde há superficialidade, então Deus ele se apresenta para nós, né, com seu amor, com a sua misericórdia e oferece o cêntuplo. Então é bem feliz aquele que se encontra em sua vocação. E a gente deixa muita coisa, então deixa muito, né, deixa tudo, mas para seguir o tudo de nossas vidas. Então, e essa certeza de que Deus sempre caminha conosco. Algo que eu escutei, que faço a experiência diária na minha vida, é que quando nós saímos de nossas famílias, Deus ocupa o nosso lugar na nossa casa. E é essa experiência que eu tenho vivido e espero um dia que vocês também possam encontrar esse caminho. Então, se você sente uma inquietação no seu coração, procure uma congregação religiosa, procure o seminário, procure alguém que possa te ajudar a discernir a sua vocação e você encontrar o real sentido da sua vida e ser feliz. E é nesse momento que a gente aproveita para que a irmã possa fazer um momento de oração por você, pela sua família, pelas suas necessidades, tudo aquilo que está aí dentro do teu coração. Traga agora, para um pouquinho, finalzinho do dia, daqui a pouquinho às 18 horas tem a Santa Missa ao vivo, direto aqui da Paróquia Cristo Ressuscitado. Sei que já está preparado para rezar com a gente também. Vamos rezar juntos, irmã. Então vamos, convido cada um de vocês a se colocar na presença de Deus, a pedir para que todos os seus pensamentos, seus sentimentos, desejos, vontades, as suas aspirações se voltem inteiramente para o Senhor. E peçamos a graça para que nós não sejamos surdos à presença, não sejamos surdos à voz de Deus, que não percamos a oportunidade de encontrar Deus nas coisas. E façamos o oferecimento da nossa vida, da nossa história, rezando a oração de Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã, para a gente ir finalizando o nosso programa, eu vou chamar uma matéria, mas na sequência eu quero que a irmã deixe um pequeno ensinamento sobre a fundadora, sobre Madre Agate, para os nossos dias. Assista comigo, a gente volta já. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Amém. Amém. Irmã, para a gente ir finalizando o nosso programa, eu vou chamar uma matéria, mas na sequência eu quero que a irmã deixe um pequeno fundadora sobre Madre Agate para os nossos dias. Assista comigo, a gente volta já. Rogai por nós. Amém. Irmã, para a gente ir finalizando o nosso programa, eu vou chamar uma matéria, mas na sequência eu quero que a irmã deixe um pequeno fundadora sobre Madre Agate para os nossos dias. Assista comigo, a gente volta já. Rogai por nós. Amém. Irmã, para a gente ir finalizando chamar uma matéria, mas na sequência eu quero que a irmã deixe um pequeno fundadora
sobre Madre Agathe para os nossos dias. Assista comigo, a gente volta. Rogai por nós. Amém. Irmã, para a gente ir finalizando, chamar uma matéria, mas na sequência eu quero que a irmã deixe um pequeno... Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre trazendo boas informações. A gente vai finalizando o programa, mas antes, calma, não terminou ainda não. Fundadora Madre Agathe, tudo começou na Bélgica, o instituto que a irmã participa, que a irmã está inserida, do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. Madre Agathe, serva de Deus, da vida de Madre Agathe. O que mais te impulsiona quando olha para a vida da fundadora e que está sempre em exercício nas suas reflexões diárias? Madre Agathe, para mim, é uma inspiração de vida, realmente, diante do contexto em que ela viveu, de opressão, de guerra. Acho que um pouco do que nós vivemos hoje na realidade. Mas Madre Agathe era uma pessoa muito simples, humilde, íntima do Espírito Santo e muito ousada. E em uma de suas cartas, ela deixou uma frase que, para mim, desde o início da minha caminhada, né, sobretudo quando eu fiz os meus votos, né, trago para mim assim como vida mesmo, que é: podemos sempre mais do que imaginamos. Né, isso é uma certeza que eu trago, porque com Deus nós podemos tudo. Né? Eu não sou detentora de todo saber, os dons que eu recebi foi de Deus. Então, se eu estou com Cristo, né, se eu estou assumindo a missão que um dia Ele designou a ela e que nós continuamos esse legado, então eu posso sempre mais daquilo que eu imagino, né? Mesmo sem saber, mesmo com medo, mesmo que o outro diga você não vai conseguir, então você pode. Com Deus você pode, porque podemos sempre mais do que imaginamos. E há muita coisa oculta dentro de nós, que nós temos que descobrir isso que há de oculto ainda, porque Deus nos deu muitos dons. E a missão, ela sempre vem acompanhada das graças necessárias, não é verdade? É. Às vezes a gente fala assim, mas eu não dou conta dessa missão, não. Exato. Mas ela vem acompanhada das graças necessárias, né, irmã? E como vem, viu? E como vem? Eu que vim lá do Nordeste agora, né? Em uma cultura nova, então, de fato, tenho experimentado e bebido essa graça de Deus que tem me acompanhado todos os dias. É só dar graças por toda a acolhida, por todo o bem que Deus tem feito, né, a mim, também a comunidade educativa, né, por meio da consagração que Ele me chamou a viver. Está aparecendo aí na sua tela as redes sociais do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, para você conhecer um pouco mais. Também você pode encontrar com a irmã aqui através do Colégio Regina Mundi, a qualquer momento, pode ir lá, pode trocar uma palavra, pode conhecer melhor todo o trabalho, que com certeza vai te surpreender também. Irmã, muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vinda. Eu sei que a irmã toca também, da próxima vez traga o violão. Tá certo, pode ser? A gente faz uma música. Então tá bom, da próxima vez nós vamos cantar um pouco também, tá certo? Seja sempre muito bem-vinda. Gente, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Obrigado por você estar aqui, sempre junto comigo. A irmã permanece aqui junto comigo para finalizarmos juntos o programa, agradecendo o seu carinho, agradecendo você, papai, mamãe, nesse mês vocacional, vivendo a vocação que você tem, os nossos padres, nossos religiosos, religiosas, nossos leigos, cristãos, leigos e leigas, que cada um de nós possa viver com total autenticidade e fidelidade a nossa missão, a nossa vocação. Forte abraço, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar, dando voz a quem faz a cidade e as vocações acontecerem. Um abraço. Tchau, tchau.